Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém, a paz do Senhor. Eu me chamo Débora Tabai, faço parte da MENGE. O devocional desta manhã está no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, que nos diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Essa passagem fala do profeta Jeremias, né? Quando Deus o escolheu, o consagrou e o constituiu a profeta das nações. E aqui o Senhor fala para Jeremias que antes dele nascer, o Senhor já o conhecia. E antes dele nascer, o Senhor já tinha consagrado ele, constituído ele a profeta às nações. E aqui Jeremias falou para o Senhor. Quando o Senhor chamou ele, Jeremias falou: Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Para Jeremias, ele não tinha idade suficiente para falar ali diante das pessoas, para falar em público. Mas o Senhor falou para Jeremias: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá. E aqui o Senhor respondendo a Jeremias, né? Outra vez falando para ele, não dizer que ele era uma criança, porque a todos a quem o Senhor o enviar, ele iria. E tudo o que o Senhor ordenasse a ele, ele iria falar. E aqui o Senhor ainda falou para ele: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Deus iria se responsabilizar por ele, iria se responsabilizar pelas palavras que saíssem da boca dele, porque era Deus que iria colocar as palavras na boca de Jeremias. Jeremias não iria fazer nada. A única coisa que Jeremias iria fazer era somente obedecer a Deus, fazer conforme Deus tinha ordenado e mandado ele fazer. Era somente para Jeremias ser instrumento do Senhor naquele momento, né? Deixar Deus usar ele do jeito que Deus queria, da maneira que Deus quisesse, né? E aqui o Senhor ainda falou. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho minhas palavras na sua boca. O Senhor ainda continuou falando com ele, né? O Senhor falando. Ali o Senhor estendeu a mão sobre a boca de Jeremias. E o Senhor ainda falou assim: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. O Senhor é tremendo, Deus é tremendo demais. Aqui, assim, Jeremias falando que ele era uma criança e Deus já dando resposta para ele. Aonde eu te mandar, você irá. O que eu colocar na sua boca para falar, você vai falar. Deus iria se responsabilizar por ele, para livrar ele, que não era para ele ter medo de ninguém, porque Deus estava com ele. E assim Deus fala conosco nessa manhã, né? Que o Senhor nos escolheu, nos separou, nos constituiu para uma grande obra.
Deus tem uma grande obra em cada uma de nossas vidas. Deus nos escolheu para algo. É somente a gente se posicionar. Mais uma vez, Deus falando sobre posicionamento. Porque aqui Jeremias se posicionou. Ele se posicionou. Porque Deus falou para ele: é somente você abrir a sua boca, porque quem vai fazer sou eu. Né? E aqui Deus fala conosco também. É somente a gente se posicionar, porque quem vai fazer é o Senhor. Quem vai nos usar é o Senhor. Quem vai falar através da nossa boca é o Senhor. É Deus que vai fazer, não é nós. Porque de nós mesmos, né, a gente não faz. Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. A gente não é nada, a gente não chega a lugar nenhum se não for Deus. Porque nós dependemos de Deus para tudo. Deus é a razão de tudo da nossa vida. Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus é tudo. E aqui ele nos escolheu, ele nos chamou. E nós somos escolhidas, eleitas por Deus. O Senhor nos chamou para uma grande obra e nós não podemos parar. Temos que seguir em frente e saber que o Senhor está conosco. Assim como Deus foi com Jeremias, Ele também é conosco. Assim como o Senhor foi com seus profetas, que ali obedeceu a Ele, que fez conforme o querer e a vontade dEle. Assim o Senhor é conosco também, quando nós obedecemos, quando nós nos posicionamos e nos colocamos na posição que Ele quer. Quando nós ali deixamos Deus nos usar como os instrumentos dele na terra para fazer a diferença. E que nós venhamos fazer a diferença por onde quer que nós andarmos, porque o Senhor ele está conosco e é o Senhor que vai fazer. Que não venhamos temer ao homem, mas que nós venhamos confiar em Deus, acreditar no poder do nosso Deus, porque é Ele que faz, é Ele que opera em nós, é Ele que age através de nós, para o louvor e honra e glória do seu nome. Amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, que o Senhor Deus venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos levantar cada dia para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Pai, mesmo se a gente entender, mas que nós venhamos obedecer e saber que é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que vai usar os nossos lábios, é o Senhor que vai na frente. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe minhas irmãs, que o Senhor venha fortalecê-las, que o Senhor venha levantá-las a cada dia na tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar força, venha dar vigor, ânimo, saúde, alegria, paz. Que o Senhor traga sobre nós conhecimento, o discernimento do teu Espírito Santo, traga sobre nós sabedoria, conhecimento, entendimento da tua palavra, Pai. Em tudo que nós venhamos fazer, que o Senhor Deus venha estar conosco, nos direcionando, nos instruindo, e que o Senhor venha fazer conforme teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor use a cada uma de nós conforme o Senhor quer, e não do jeito que nós queremos, mas do jeito que o Senhor quer, Pai, para que o Senhor venha ser glorificado, exaltado, enaltecido, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco, seja conosco, e nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.